Saudações, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um Laboratório Prático da Z700. Eu me chamo César. Continuando nossa sequência de vídeos de como trabalhar com load balance, agora vamos finalizar essa estrutura com SNAT. Mas antes da gente entender o que o SNAT vai funcionar dentro dessa estrutura aqui, e você repara que o Rafael já alterou alguma coisa aqui, já implementou o Bastion. Mas antes eu quero reivindicar o seguinte, ó, vamos abrir aqui o load balance. Vamos abrir ele aqui, que na criação do load balance, dentro da regra aqui, do load balance da regra, onde a gente criou em vínculo IP, o backpool, onde está as máquinas, essa parte aqui, ó, de persistência, quando eu estava criando, eu falei que nesse processo aqui, eu falei que aquela persistência, quando eu botei o recurso pelo IP, ele vai me falar o seguinte: quando o usuário ou um cliente acessar qualquer uma dessas máquinas aqui, por exemplo, ele vai acessar a máquina 2, enquanto a sessão dele estiver ativa, ele só vai estar consumindo as informações da máquina 2. E não vai, enquanto a sessão dele estiver ativa, ele não sai para outra máquina. Então, a persistência significa isso. Mas se eu botar none, aí ele vai ficar alternando. Aí se a gente vai fazer o teste, né? Você tem que ver o teste. Mas enquanto ele estiver aqui pelo IP, ele vai apenas ficar aqui, a sessão dele vai ficar presa à máquina 2, conforme a gente acessou pelo IP do Bastion, pelo load balance. É isso que eu queria reivindicar. Agora, vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui para a estrutura das máquinas. Antes da gente ir para a estrutura, o IP da máquina, deixa eu abrir aqui, ele foi através desse IP aqui, né? A gente vai acessar aqui um outro navegador, tá vendo? Eu estou acessando a máquina 2, então, enquanto o meu IP tiver, a minha sessão estiver aqui, eu não saio dessa máquina. Mas agora, quando eu criei as máquinas virtuais, a máquina 1, e nós, quando criamos a máquina, não deixamos o Azure criar o IP público. Então, ele associou o mesmo IP do load balance, 130, 107, 160, 212. É o mesmo IP que está aqui. Agora, vamos ver se eu consigo acessar a máquina pelo esse IP que ele criou aqui. Então, a gente clica aqui em Connect, vamos baixar o RDP, e vamos só para fazer teste, né? A gente sabe que ele não vai criar, mas a gente tem que fazer para realmente ver se não funciona. Assim que eu faço. E pelo tempo que ele está levando, a máquina não vai poder ser acessada com o IP do load balance, tá? Então, pelo balanceamento de carga. Mas se a gente criar uma máquina normal e o Azure cria o IP, aí sim o IP é vinculado pela estrutura de rede, pelo ISG, aí sim o Azure libera a máquina. Então, como teste, a gente não consegue acessar a máquina através do RDP. Agora sim entra essa estrutura que o Rafael criou aqui, ó. Ele criou um Bastion e através do Bastion a gente vai acessar as máquinas. Mas para a gente acessar as máquinas tem um SNAT. O SNAT é que ele vai pegar o IP que está acima do Bastion e o Bastion vai reconhecer e vai liberar essas duas máquinas aqui. Então é isso que vai usar o SNAT. Então vamos fazer isso, mas primeiro a gente tem que voltar aqui na estrutura de Virtual Network, vamos abrir a estrutura de rede e vamos criar uma subnet específica para utilizar o Bastion. Então vamos clicar aqui em subnet. Na nova plataforma, na nova atualização do Azure, a gente abre aqui e escolhe aqui, ó, o Bastion. Aí ele vai liberar com um nome que seria esse nome que antigamente a gente tinha que digitar do jeito aqui. Agora não precisa mais digitar. Agora o IP que a gente vai colocar, a gente pode colocar aqui, ó, no final 250, só para diferenciar. E ele já coloca um ponto 192, que aí é o range, o tamanho 126. Então vou manter isso aqui como padrão, tá? E vamos clicar em adicionar. Não vou fazer mais nada de configuração. Aí depois que ele criar essa subnet específica para o Bastion, agora sim a gente vamos pesquisar aqui pelo Bastion, e vamos clicar aqui em Create. Clicar aqui mais uma vez, agora sim. Vamos escolher aqui a nossa Resource Group e vamos botar aqui o nome como Bastion-Web, escolher um espaço ali, ó. Web 01. Vamos manter a região. Availability Zone, que é o tipo de estabilidade, ou se a gente quer colocar para outro data center, né, fazer
vamos dar aqui que ele deu, vamos dar o que cancela aqui, a gente vai deixar como nome, não vamos fazer nada por cima, mas se você quiser botar na zona 1, fica à vontade. Vamos manter como standard. Agora aqui vamos escolher qual é a estrutura de rede e automaticamente ele já reconhece que eu tenho uma subnet específica para o Azure. No momento a gente não vai fazer nada. Aqui eu vou deixar o IP, porque é através desse IP aqui que a gente vai ter acesso às máquinas. Então vamos dar o NAS. Por enquanto vamos deixar só aqui uma cópia entre pastas, a gente vai deixar marcado, e as demais por enquanto eu não vou focar muito nisso. Então vamos dar o NAS, podemos colocar a mesma estrutura da tag, ou você pode botar bash para saber quanto você vai pagar no final do mês, ou tipo o consumo que você está pagando pelo bash. E o Rafael fala que o bash é caro, né? Então só estruturas, empresas grandes que pode utilizar aí. Então o bash vai levar de 10 a 15 minutos, ou mais ou menos, para poder ser criado. Então eu vou pausar e depois que estiver pronto a gente continua a explicação. Muito bem, rapaziada, o bash acabou de ser criado, então vamos clicar aqui em Resource Group, mas caso aquela tela sair, a gente pesquisa aqui pelo bash, acessa ele, e aqui temos a estrutura dele, todo o overview, onde foi criado. E o bash, até o momento que o Rafael também sempre dá aula, ele não tem uma opção para a gente vincular as máquinas, mas temos as seções que vai mostrar as máquinas que estão em atividade, certo? Agora, para a gente acessar as máquinas, a gente vem aqui, ó, vamos vir aqui Virtual Machine, vamos acessar a primeira máquina, vamos abrir ela, e aqui em Connect, ele tem a opção aqui, ó, conectar via bash, ou aqui do lado via bash, certo? Você clica aqui, aí ele vai abrir uma tela segmentada, me dando a porta, mas aqui você vai colocar aqui qual é a forma que você quer se conectar, ó. Tá vendo? Você pode escolher password a partir de um Key Vault, que seria um cofre, aquela de senha, ou a gente vai fazer manualmente. Então a gente vai botar a nossa senha, que seria admin.cacesa, e a senha que nós colocamos. E vamos aqui em Connect. Se der tudo certo, ele vai abrir o navegador, vamos clicar aqui em permitir, aí ele vai abrir o navegador acessando as máquinas virtuais. Essa é a forma que o bash, dentro de um load balancer, me dá uma forma muito mais segura da gente acessar as máquinas. Aí é normal, ele vai carregar o Windows Server, vai carregar o sistema operacional. Enquanto ele faz isso, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a máquina 2, e vamos fazer o mesmo processo. A gente pode clicar aqui, conectar via bash. Essa opção só aparece se o bash tiver criado, tá? Se ele não tiver, aparece uma opção para você baixar e instalar ele. Ele faz manualmente, sozinho, criando uma estrutura de rede, uma subnet. Deixa eu ver aqui, ó, a máquina 1, perfeito. Vamos dar o yes aqui. Tá aí, ó, funcionando. Eu vou fechar, que não é o foco da aula passar sobre o Windows Server. Agora a gente vem aqui, ó, vamos acessar a internet, vamos abrir a internet, vamos clicar aqui as configurações iniciais do Internet Explorer. Muito bem, vamos voltar aqui para a máquina 2, para a máquina 1 ou 2, vamos dar o yes, vamos fechar aqui o Windows Server, vamos acessar também a internet. Bom, a primeira parte nós já terminamos, que seria criar o bash. Agora, onde entra o SNAT? Deixa eu acabar de carregar aqui, ó. O SNAT é o seguinte, ó. Se a gente tentar acessar, vamos tentar acessar o Google, que é um site rápido, e vamos voltar para a máquina 2 também, e aqui vamos acessar o site da tftech.com.br, vamos ver se ele acessa. Isso aqui é uma coisa do Windows Server mesmo. Ele está demorando aqui. Resumindo, gente, quando a gente cria o bash para acessar as máquinas, é tranquilo. Se eu tivesse um servidor interno, eu não conseguia acessar a internet. Se eu tivesse um sistema intranet com um servidor instalado dentro dela, eu posso consumir e acessar tranquilo. Uma planilha para os promotores acessarem. Mas eu não tenho acesso à internet. Aí que entra o SNAT. É o SNAT que vai liberar a saída da internet para dentro dessas máquinas. Agora vamos voltar para o portal, vamos voltar para o Load Balancer, que ele está aqui. Se ele não tivesse, você vem aqui ou pesquisa aqui. Vamos entrar no Load Balancer, vamos abrir ele. Agora a regra que nós vamos criar é essa aqui, ó.
saída, regra de saída. Vamos clicar hoje. Pela quantidade de máquina, pela explicação que o Rafael fala, não é o certo a gente fazer isso, tá? Mas pela quantidade de máquina a gente pode utilizar, mas uma infraestrutura maior tem outras opções de configurações. Então vamos clicar aqui em ADD, vamos minimizar o menu aqui. Agora o nome que a gente vai colocar mais propício seria o SNAT Web 01. Vamos manter o IPv4. Agora aqui, ó, qual é o IP que a gente está querendo? É o IP que nós criamos para a saída, que é esse IP aqui, ó, tá vendo? E agora ele vai pedir qual é, aí vamos botar o TCP, vamos manter aqui o time, que é 4 minutos, e logo aqui embaixo ele está perguntando, ó, qual é a quantidade, qual é o backpool, onde nós criamos e onde estão as máquinas, que ele fala que só tem 2 máquinas, que é 2 instâncias, uma instância é uma máquina. Muito bem, gente, essa parte aqui, eu vou falar para você, eu estou revendo várias vezes e não está sendo muito fácil entender de como escolher o tipo de configuração para a gente fazer com que essa máquina saia. Ele me dá 2 opções, ele trabalha aqui, qual é a quantidade de portas e instância que eu quero utilizar, e ou o número máximo que de back-end pool, no caso a instância por máquina, né? Então, se eu colocar aqui qual é a quantidade de porta, o IP ele tem por padrão 65.534, pela conversão de binário, certo? Que sempre a gente subtrai -1. E ele está me dando aqui, beleza, se eu quero, quantas portas eu tenho? 63.900 coisa. Aí ele fala aqui, beleza, qual é a quantidade de porta que você quer usar por instância? Aqui, o máximo, um padrão é 8. Ele não aceita 9, acima de 9, e nem menos do que 8. Então, ele me dá 8, que seria a instância de saída aqui. Então, ele me fala, olha, beleza, então se tu tem 8, então tu só vai ter quantidade de máquina, que eu acredito, 5.000 máquinas. Tá? Eu estou na dúvida, porque isso daqui não está sendo muito fácil entender. Tá? Tem aquela coisa de rede, para tu entender a quantidade de IP. O IP tem 65.535 máquinas, né? Portas, né? Então, se eu quisesse, nessa estrutura, que o Azure fizesse a distribuição, aí ele já me dá, porque aquilo eu coloquei aqui, certo? Mas, pela quantidade, eu posso falar, não, beleza, deixa como default que o Azure distribui para mim. Aí eu venho e marco aqui, mas ele fala aqui que não é recomendável fazer esse tipo de configuração. Tá bom? Então, a princípio é só isso, mas lembrando, se eu desmarcar aqui, a gente tem que entender uma lógica melhor, mas acho que eu estou revendo mais uma vez, então eu vou marcar por padrão que o Azure faça a distribuição, porque eu só tenho 2 máquinas, então ele não vai dar problema nenhum. Então, vamos adicionar. Então, depois que ele acabar de fazer essa configuração com o SNAT, vai liberar o acesso à máquina aqui, ó. Beleza? Agora, vamos voltar para as 2 máquinas aqui em cima. Isso aqui é um erro do Windows Server, alguma configuração. E vamos dar o Enter aqui para ver se ele carrega a internet. Ó. Já está liberando a internet. Se eu for usar YouTube, ele vai carregar o YouTube. Porque eu digitei errado, né? Eu digitei errado. Tá? Vamos voltar para a máquina 2, se o site da TFTech está carregando. Tá aí, ó, o portal da TFTech está carregando normalmente. Então, criamos o Bash e o SNAT, que é responsável por uma configuração da nossa estrutura para a gente poder liberar acesso à internet. Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar a segunda máquina, a gente já viu as 2 estão funcionando. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa estrutura. Então, nesse vídeo foi bem curto, lógico que o Rafael explica muito mais coisa técnica, mas não é o foco, é só passar para vocês que eu estou aprendendo. Então, criamos um bash para poder uma subnet, para a gente poder botar dentro dessa estrutura, e depois criamos o SNAT, que foi responsável. O bash, ele só deu acesso para a gente acessar as máquinas através do browser, que é uma segurança show de bola. Precisamos de uma subnet e o bash fez esse trabalho. Para a gente consumir as informações da internet, aí que foi feito o SNAT. Legal? Então essa aula apareceu, se for curta, mas levou um tempo necessário para criar o bash e um resumo daquilo que eu entendi dentro da estrutura de como trabalhar com o load balance. Então, essa sequência de aula, a gente fica por aqui. Caso você queira excluir, basta você vir aqui, ó, no Resource Group, vamos pegar a estrutura que nós criamos, vamos clicar aqui em Delete, Resource Group, copia ele e vamos forçar e vamos clicar com o botão colar e vamos dar o Delete. Aí ele vai excluir todas as estruturas, tudo que tiver dentro dele, o bash, o que tem que fazer, porque ele tem um consumo alto,
e as máquinas virtuais. Legal, gente? Então isso, eu espero que vocês tenham gostando. E olha só, aproveitando o portal da TFTech aqui, ó, que você já é aluno ou você ainda não tem a certificação, Rafael tem um material muito bom, tá? Que aqui é o intensivão que ele está dando lá no YouTube, mas ele já botou aqui no portal, ó. Aqui tem um conteúdo, é o conteúdo das lives principais para você entender e passar na prova sem dúvida. Ele passa muita experiência e o novo portal, novas questões aí que está aparecendo aí. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Forte abraço e encontro você no próximo vídeo.